No primeiro não era nem o nome orquestra, né? Vamos juntar as pessoas que fazem aula comigo e fazer esse encontro. E desse encontro, todo mundo tocando junto, um aprendendo com o outro, as próprias pessoas foram conversando e foi surgindo ideia, vamos fazer um grupo que toca viola, todo mundo junto? E aí logo surgiu o nome orquestra, né? Então não é uma coisa que já existia, a gente foi formando ali, as pessoas foram chegando, montou, né? Juntou muito rápido, gente. Cada um trazendo um amigo, já aprendeu. Eu conheci antes da orquestra ser formada, né? Eu participei da formação da orquestra. Então, eu já participava do Bola de Meia, eu já tocava violão, minha família é muito musical, meu pai, meus tios, a gente cantava em casa e sempre gostei de cantar. Cantava em festival de escola e tocava um violão caseiro. Toco até hoje, né? Porque afinal de contas a história deu uma volta que eu acabei não indo para o meu propósito. Eu fui para aprender violão no Sesc. Eu queria aprender a ler partitura e tocar muito bem violão. Mas o que aconteceu? Conversando, né? Era aula particular com o Brás, era no Sesc. E aí ele, logo, eu tive poucas aulas de violão. Logo ele já comentou que estava formando uma orquestra de viola. Ele já estava na Fundação Cultural, né? E começou a agregar pessoas que tocavam violão ou que tocavam viola, e começou a surgir essa ideia de unir essas pessoas que ele trabalhava particularmente. Então, eles foi marcando reunião, encontros, e foi surgindo a ideia da orquestra de viola. Daí que eu fui apresentada para a viola, né? Na verdade, eu tocava violão. E já fui entrando, porque como eu pegava assim muito de ouvido e já cantava, e então eu aprendi a tocar as músicas na viola com uma certa facilidade, as mais fáceis. E eu cantava, na época eu tinha também na faculdade, eu fazia faculdade e encontrava os amigos que tocavam viola também, violão, viola, e tinha o Chico Nogueira, a gente estudava na mesma sala. Então, muitas das pessoas que chegaram nesse primeiro grupo era assim, fazia aula com o Brás e chamava alguém que conhecia, né? Conheço alguém, posso trazer? Alguém que já toca? Então vieram grupos ou duplas, né, que já cantavam juntos, informalmente, já tinha o seu repertório, né? E esse também, assim, foi como surgiu o primeiro repertório da orquestra, as coisas que a gente já cantava em dupla. Os primeiros encontros foi conhecendo as pessoas, apresentando a viola, aprendendo a tocar mesmo, né? Eu não sabia tocar viola, tinha gente que já sabia, e a gente ia aprendendo com as pessoas mais velhas, e é bem gostoso. Eu era jovem na época, 30 anos atrás, deixa eu puxar a memória. Eu tinha uns 24, 25 anos, mais ou menos. Então, foi essa primeira formação mesmo da orquestra, o desejo de montar um grupo e fazer alguma coisa juntos. Meu pai era, mas da casa mesmo, assim, violeiro, fazia as músicas, contava causa ali pra gente, pra família, né? Uma família, nós somos 5 irmãs, eu sou caçula, e a gente tinha um coral em casa, né? 5 meninas. A gente cantava muito em família. Ele puxava as músicas e a gente cantava. E alguns momentos da vida eu fiz aula de canto, coral, tal, mas a base vem de gostar de cantar em casa mesmo. Nesse comecinho, sim. Nesse começo, sim. O Zé Mira também trouxe bastante, assim, de ir contribuir, mas ele não tocou, né? Ele foi em algum encontro só para realmente mostrar como era a catira que a gente queria dançar. Mas foi quando ele encontrou o Zé Mira, cantaram essa música aí que o Zé Mira aprendeu, que eles se conheciam também da região, não eram amigos próximos, mas eram amigos da roça. Meu pai era carreteiro de leite, ia muito para fazenda, para sítio. E então esse encontro também, porque a gente tinha muitas pessoas ali que cantavam música de raiz, né? E quando vem os jovens querendo tocar coisas diferentes.
Participava em festival de escola, tinha sempre grupo, tinha sempre banda, amigos de colégio. A gente tinha festivais naquela época, a gente se apresentava. Era, era mais interessante, assim, não era... Hoje em dia as pessoas gravam e põem na internet, né? Não, a gente tinha o palco da escola. O palco da escola era onde as pessoas se conheciam. Tinha festivais, tinha encontros, né? E formamos um grupo de amigos, então participo do Bola de Meia desde 89. Eram essas pessoas da mesma cidade que se encontravam no colégio, se encontravam nos festivais, às vezes não tinha a mesma idade, não estudava na mesma sala, mas a gente tinha esses locais de encontro, de conhecer quem estava aí na cena cultural da cidade. A gente não tinha muito espaço, a Fundação Cultural não era a estrutura que tem hoje. A gente tinha, era tudo diferente, né? Tinha Sala Veloso, tinha estudar violão no Benedito Alves, não era uma coisa tão centralizada. Isso foi sendo construído esse coletivo, por essa geração mesmo, para formar até mesmo a fundação como ela se constitui hoje. Eu trouxe aqui, que foi quando você me chamou para fazer a entrevista e perguntou se tinha fotos, tal, a gente não tinha nada naquela época. E aí que eu fui pegar lá minha pastinha, que eu vi aqui em 1991, e o primeiro grupo de violeiros, né? Tinha aqui até o nominho com o telefone, tinha o telefone do Sesc, do Chico, do seu Zé Mira, Vani e Vicente, eram duplas, assim, né? O Perotti, o Zé Godoy. A primeira ali no Sesc era como se fosse a apresentação dos alunos, né? Dos que estudavam lá. Mas eram umas 10 pessoas, 12, e com o repertório comum, todo mundo cantando igual e tocando igual. Conforme foram surgindo as pessoas e trazendo ideias, né? A gente foi aumentando o repertório. E a gente queria fazer alguma coisa diferente, aproveitar todo o potencial da viola em si. E aí, que a viola é um instrumento que pode tocar qualquer tipo de música. E aí, essa foi uma ideia que surgiu das conversas mesmo lá. A gente foi fazendo algumas apresentações abertas. A fundação tinha um caminhão que abria, assim, né? E a gente se apresentava nele. E depois disso, como foi tomando corpo, a gente foi fazer a primeira apresentação no Teatro Municipal. E aí já teve a participação do Cláudio Mendel, que veio trazer um olhar mais cênico. E aí ele andando lá ele foi nos ensaios, né, foi conversar com as pessoas, e ele via que no ensaio, entre o ensaio geral, a espera, né, antes de ir embora, a gente fazia uma roda e cada dupla cantava as suas ou composições ou músicas que conheciam e que cantavam. Então isso encantou o olhar dele. E aí ele fez aquela configuração da primeira apresentação. Porque, em geral, o ensaio era todo mundo cantando junto, tocando junto. Aí o Mendel que teve esse olhar, não, vamos fazer a iluminação. Vamos fazer um show com começo, meio e fim, tem entrada de pessoas, vai ter só um solo de uma dupla, só de outro, depois toca todo mundo junto. Esse olhar foi do Mendel, na época. E aí foi bem interessante essa primeira apresentação, foi bem bonita. Vieram outras a seguir, né? Nisso a orquestra fez nome, né? E quando veio a festa 1º de maio, lá no Novo Horizonte, que veio o Almir Sater, a gente foi fazer a abertura. Fizemos um show de abertura do show do Almir, né? Mas ele nos recebeu no hotel, conversou com todo mundo, muito amistoso, deu os autógrafos, foi bem legal, foi gostoso.
Tem uma música que era muito cantada na minha família, que é o Barulhinho da Chuva, né? Fiz um rancho na beira do rio, onde tinha muita capituva. Eu fiz ele muito bem feito, pus esteio de maçaranduba. Também fiz uma ceva de peixe para lambari, também tambiúva. E o que tava me fartando, arranjei para mim uma viúva. E fiz uma cama bem harta só para escutar o barulhinho da chuva. Essa música eu escutava em casa. E o meu tio ia cantar com meu pai, e ninguém sabia quem tinha composto, né? Ele falou, eu aprendi com José Correia. E essa música tem muitas palavras da região mesmo aqui, né? Quando o seu Zemir ouviu, o seu Zemir entrou um pouco depois na orquestra, né? E ele conhecia meu pai e tal. Quando ele ouviu essa música, ele achou que era composição do meu pai, ele até cantou no festival, ganhou lá um prêmio, acabou saindo que era composição do meu pai, mas não é não. A gente até hoje, agora eu acho que é domínio público já, né? Porque essa turma aqui já teria para mais de 90 anos. O Chico trouxe também aquele que está gravado, aí a gente tem alguns registros, né, no YouTube, então que são cantos para pedir chuva, é bem longo, é uma ladainha, né? Que era reza sexta e reza sábado, ofício de Nossa Senhora. O demônio se afugenta e a doença vai embora. No dia do inverno, o castigo aconteceu. Essa aí eu cantei com ele na apresentação. E a gente cantava foi quando chegou a viola de coxo. Porque nisso tudo muita gente não tinha viola, né? Aí começou essa parte de ir buscar a viola, né? Aonde que era mesmo? Em Catanduva. Fizeram muitas viagens para lá. Eu encomendei a minha viola era um pouquinho menor, feminina, tinha tampa escura, uma madeira escura. Era bem gostosinha de tocar, bem molinha. E usei bastante. Depois que eu saí da orquestra, fiquei bastante tempo com a viola, mas eu não toquei mais. Só toquei mesmo no período da orquestra, porque o meu instrumento era o violão. E eu tocava, mas até que aprendi a tocar bem a viola bastante. E aí eu tive a minha violinha, que veio de Catanduva, e todo mundo tinha. Nesses passeios também, o Chico Nogueira trouxe a viola de coxo. A viola de coxo era uma viola feita num coxo cavado, um som bem característico, e a gente cantou essas músicas mais de resgate, assim. Eu fiquei 3 anos, né? Até 94, de 91 a 94. Conheci bastante gente, inclusive a primeira dança de catira, foi meu pai que foi ensinar, como ele sabia, né? Tinha uma diferencinha, o seu Zé Mira ensinava um pouco mais parecido com o cateretê, e aí são as diferenças culturais na própria região mesmo, né? E o jeitinho de bater a mão, ela tem uma característica mais devocional. Depois que foi trazendo, as músicas foram mudando, né? Mas o catira, ele sempre tinha uma música sobre santo, né? Também tem a dança de São Gonçalo, que aí meu pai também mostrou como ele fazia, acabou compondo um pouquinho duas danças diferentes numa só, que os dois juntos ensinavam alguma coisinha diferente. E uma coisa que era bem interessante do catira, de bater o pé, bater a mão, é que hoje a gente dança um pouco mais imponente, assim, para fazer tipo no palco, né? Isso não é nosso. O pessoal aqui da região dançava mais contido mesmo, era devocional. Era uma palminha, nada de mexer ombro, nada de estufar o peito, era uma coisa mais contida. Batia a mão meio abaixadinho, batia o pé, e ia dançando, né? Às vezes tinha o santo.
Então isso, a gente quando traz para o palco, você traz mais uma imponência, muda um pouquinho. Com o andamento, né, como foi, começou a ter muito mais apresentação, e eu tinha, né, acabado de casar, acabado de me formar, eu estava com a vida, né, aí formando, e aí começou a ter muito compromisso. Um dos motivos que eu saí também foi esse, você não pode estar mais tão presente, né, nas viagens, e, às vezes era meio de semana, e a gente já tinha um trabalho formal, né. Mas a gente sentia, a gente, embora tivesse, sabia que era o aporte, que era da Fundação Cultural, eu não sei, o sentimento desse início era que era um coletivo, a iniciativa das pessoas, né? A gente não tinha muito o suporte externo, depois é que foi chegando. Então é assim, com essa prática de você ensaiar mesmo sem compromisso, e aí vai tomando corpo e aparece mesmo. Foi um momento bem gostoso da vida, de participar, amizades que ficam até hoje, e músicas que ficam na memória, né? Quando escuta, fala, nossa, essa música, eu cantava.